Desde seus primeiros dias de vida, algo estranho parecia envolver o nascimento de Padre Pio. Em uma noite escura e tempestuosa, enquanto a vila de Pietrelcina mergulhava na penumbra, o silêncio era interrompido por um presságio inquietante. Relatos antigos falam de uma luz que parecia brilhar na noite, uma luz que não era como qualquer outra, uma luz que parecia mais uma sombra, um sinal de que algo obscuro já se fazia presente naquele menino que ainda nem havia dado seus primeiros suspiros. A infância de Padre Pio foi marcada por sonhos perturbadores e visões sombrias que o assombravam mesmo em seus momentos de vigília. Desde cedo, ele demonstrava uma ligação inexplicável com forças que iam além do compreensível, como se uma presença invisível estivesse sempre ao seu lado, sussurrando segredos que ninguém mais podia ouvir. Seus sonhos eram repletos de figuras sombrias, olhos vazios que o fitavam na escuridão, risadas macabras que reverberavam em seus ouvidos, e sombras que se retorciam na penumbra, como se o próprio inferno estivesse tentando reivindicar sua alma. Quando criança, Padre Pio tinha uma sensibilidade que o tornava diferente de qualquer outro menino. Seus pais, embora devotos, sentiam uma inquietação constante, como se o menino estivesse carregando um peso que ninguém podia entender. À noite, as vozes sussurravam de dentro de sua cabeça, e as sombras pareciam se mover com vida própria. Era como se o véu entre o mundo dos vivos e o reino das trevas fosse muito mais fino para ele, e ele pudesse escutar passos invisíveis se aproximando na escuridão. Ao crescer, sua vocação ficou ainda mais evidente, mas também mais carregada de um medo que ele próprio mal compreendia. Quando entrou no convento capuchinho, uma sensação de frio percorreu sua espinha. Desde o primeiro dia, ele sentia que uma presença maligna o observava, como um predador que se esgueira na sombra, esperando o momento de atacar. E, na calada da noite, ele começou a enfrentar horrores que fariam qualquer alma comum desmaiar de medo. As noites no convento tornaram-se cenários de horrores indescritíveis. Relatos de irmãos descrevem Padre Pio acordando assustado, suando frio, com os olhos arregalados, enquanto sombras se materializavam ao seu redor, dançando na escuridão. Vozes sussurravam palavras incompreensíveis, risadas perversas ecoavam pelas paredes, e uma sensação de presença maligna parecia envolver tudo. Era como se uma força do inferno estivesse tentando invadir seu espírito, arrancar sua fé e destruí-lo. Algumas noites, ele gritava de medo, lutando contra forças invisíveis que tentavam dominá-lo, como se o próprio demônio estivesse tentando possuir sua alma. Nessa luta silenciosa, Padre Pio descobriu que o mal não era apenas uma força abstrata, mas uma entidade que se manifestava na forma de sombras humanas, de vozes que cortavam o silêncio, de visões de fogo e de uma escuridão que parecia engolir tudo ao seu redor. E, no entanto, ele resistia. Sua fé se tornava uma arma poderosa, uma luz que flamejava na escuridão mais densa, e ele lutava com uma determinação que assustava até o próprio inferno. Certo dia, uma mulher entrou na igreja, desesperada e com os olhos vazios de esperança. Sua confissão foi uma das mais marcantes de Padre Pio. Ela havia abortado um filho. Enquanto ela falava, algo aconteceu, uma sensação de frio cortante percorreu a sala, e Padre Pio, com seus dons espirituais aguçados, percebeu uma presença obscura que se elevava do corpo da mulher. Era como se uma sombra, uma entidade maligna, estivesse carregando uma mensagem aterrorizante. Ele viu, além do que os olhos humanos poderiam perceber, uma alma torturada, um espírito menino, que carregava uma maldição e um destino sombrio. Aquele menino, que tinha sido abortado, não era uma criança comum. Era uma alma que carregava um peso de trevas, uma profecia de que poderia um dia ser um grande líder espiritual, talvez até um papa, mas que, naquele momento, caminhava entre os mortos, torturado por suas próprias escolhas. Um calafrio percorreu a espinha de Padre Pio. Como pode uma alma carregada por tanto mal e dor encontrar redenção? O que acontece com uma criança que, antes de nascer, já carrega as marcas do inferno? Essas perguntas ecoavam em sua mente, enquanto uma sensação de frio e medo se intensificava dentro dele. Aquele espírito, tão pequeno e ao mesmo tempo tão cheio de trevas, era uma lembrança de que o mal assombra até os lugares mais sagrados, e que, muitas vezes, a luta contra ele é uma batalha de resistência, de coragem contra horrores que nenhum olhos humanos podem testemunhar.
No auge de sua luta contra as forças das trevas, Padre Pio enfrentou seu maior desafio na forma de uma presença que parecia querer destruí-lo de dentro para fora. Uma noite, enquanto confessava um penitente, ele sentiu uma presença maligna se aproximando como uma sombra rastejando pelo ambiente. Então, uma figura humana apareceu na sua frente, ou pelo menos parecia ser. Uma figura que, ao mesmo tempo, assumia uma aparência física e uma essência de trevas. Era o próprio demônio, disfarçado, tentando enganar Padre Pio com um sorriso falso, com olhos que brilhavam com uma maldade indescritível. A criatura tentou seduzi-lo com palavras doces e promessas de paz, mas, por dentro, sua intenção era destruir sua alma. A sala parecia escurecer ainda mais, sons de risadas perversas ecoando pelo ar enquanto o inimigo tentava invadir a mente do santo, como se estivesse tentando se infiltrar na sua essência mais profunda. Era como se o próprio inferno estivesse ali, tentando fazer Padre Pio ceder ao medo, à dúvida, à tentação. Padre Pio, porém, com sua fé inabalável, percebeu a verdadeira face do inimigo. Fechou os olhos por um instante, e em seu coração clamou por força divina. Sabia que aquele momento era uma batalha de vontades, uma luta de forças invisíveis que só os olhos espirituais podiam perceber. O demônio tentou cegá-lo, aumentar a escuridão ao seu redor, fazer com que ele duvidasse de tudo, inclusive de sua própria fé. Risadas macabras e vozes sussurrantes tentavam invadir sua mente, mas ele resistiu. Como uma luz que brilha na maior escuridão, ele se manteve firme, enfrentando o terror mais visceral que já havia sentido. A batalha foi silenciosa, mas devastadora. Uma luta de vontades, de forças que tentavam destruir sua essência. Sons de sussurros, risadas perversas e uma sensação de que o próprio inferno se materializava na sala. Padre Pio, com uma força que vinha de sua fé, expulsou a ilusão, fazendo o mal recuar por um breve instante. Mas ele sabia que aquela batalha nunca terminaria realmente. O próprio demônio, encarnado na sua forma mais assustadora, sempre voltaria, tentando minar sua força e enganar a todos. Ao longo dos anos, essas experiências assustadoras e os dons extraordinários de Padre Pio o transformaram em um guerreiro espiritual. Seus estigmas dolorosos, suas visões aterrorizantes, suas lutas silenciosas eram provas de uma batalha travada invisivelmente, que poucos poderiam compreender. Sua coragem diante do horror se tornou símbolo de fé e resistência, uma luz na escuridão que ameaçava envolver o mundo. Hoje, Padre Pio é reconhecido como santo, um símbolo de esperança e força. Mas, por trás de sua santidade, existe uma história de medo, de sombras que tentaram engoli-lo, de demônios que tentaram cegá-lo, e de almas torturadas que carregam um peso sombrio. Sua vida é uma lembrança de que o mal existe, que ele está sempre à espreita, pronto para atacar, e que a fé é nossa arma mais poderosa contra as trevas. Na eternidade, Padre Pio continua a interceder por todos nós, lutando contra horrores invisíveis que ameaçam nossas almas. Sua história nos desafia a enxergar além da luz, a reconhecer que a batalha entre o bem e o mal é constante, e que, mesmo na maior escuridão, a esperança de um novo amanhecer nunca deve ser perdida. Porque, mesmo nos momentos mais assustadores, a luz da fé prevalece, e o espírito de Padre Pio permanece como um guerreiro que nunca cedeu às trevas.